Bem-vindos a mais um vídeo da série Enem mais Veste. Hoje eu vou continuar o assunto de trigonometria, falando de seno, cosseno e tangente da soma e diferença de arcos e seno, cosseno e tangente do arco duplo. Vamos ao vídeo de hoje. Isso são o que a gente chama de fórmulas de adição e multiplicação. Na aula eu vou mostrar apenas as fórmulas, as expressões, e eu faço outros vídeos mostrando questões de vestibular que abordem esses assuntos, ok? Começando então com seno da soma e da diferença. Seno de A mais B. Seno de A mais B pode ser calculado como seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. E o seno da diferença, seno de A menos B, é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. A dedução dessas fórmulas é um pouco demorado, por isso não vou fazer aqui. E para que a gente usa essas expressões? A gente usa para calcular o seno, por exemplo, de alguns ângulos que a gente não tem naquela tabela do 30, 45 e 60. Tá? Por exemplo, seno de 75 graus pode ser escrito como a soma de 45 graus mais 30 graus. E aí, aplicando a fórmula do seno da soma, a gente tem seno de A, o A é o 45 e o B é o 30, seno de A, cosseno B, seno de 45, cosseno 30, mais seno B cosseno A. Então, seno 30, cosseno de 45. E aí, esses ângulos, 30, 45 e eventualmente 60, se aparecer, nós temos os valores tabelados. E aí, a gente só substitui esses valores conhecidos. Seno de 75, então, é raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2, mais 1 meio vezes raiz de 2 sobre 2. Fazendo as contas ali, na primeira parcela fica raiz de 6 sobre 4, na segunda parcela raiz de 2 sobre 4. Como ambas as frações têm o mesmo denominador, basta somar os numeradores. Vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Esse é o seno de 75, que a gente calculou em função dos valores de seno e cosseno de 30 e 45. Agora, a gente pode calcular também o seno de 15 graus, fazendo o seno da diferença. Seno da diferença de 45 e 30, 45 menos 30. Então, a gente vai usar a segunda expressão dada ali em cima, que é seno de 45 cosseno 30 menos seno 30 cosseno de 45. A única coisa que diferencia as duas fórmulas é o sinal. No caso do seno da soma, eu tenho uma soma do lado direito, e no seno da diferença eu tenho uma diferença do lado direito. Tá? Então, agora substituindo os valores, nós temos raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2, menos 1 meio vezes raiz de 2 sobre 2. Fazendo as mesmas contas que antes, nós chegamos a raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Também ambas as frações têm o mesmo denominador, basta fazer a operação de subtração para os numeradores. Fica raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Agora para o cosseno da soma e da diferença. Cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. No cosseno tem uma diferença do sinal, tá? Se é cosseno de uma soma, a fórmula do cosseno da soma envolve uma diferença. E o cosseno, se for o cosseno de uma diferença, a fórmula do cosseno da diferença é uma soma, tá? Cosseno de A menos B, cosseno A cosseno B, mais seno A seno B. Então, as fórmulas do cosseno da soma e da diferença também são bem parecidas. A única coisa que muda é o sinal entre elas, né? O menos ou o mais. Então, fazendo um exemplo também para o cosseno de 105. 105 é 60 graus mais 45 graus. Então, vou aplicar cosseno da soma. Cosseno de 60 mais 45 é cosseno de 60 vezes cosseno de 45 menos seno de 60 vezes seno de 45. Usando os valores tabelados que a gente conhece, cosseno de 60 é 1 meio, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, menos seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar primeira parcela, raiz de 2 sobre 4, menos a segunda parcela, raiz de 6 sobre 4. De novo, tem o mesmo denominador, então vou subtrair os numeradores. Raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Da mesma forma, a gente pode ter a tangente da soma e tangente da diferença. Tá? A tangente da soma é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Para a diferença é só trocar os sinais positivo e negativo que aparecem ali. Onde era positivo no numerador vira negativo e o negativo do denominador vira positivo no caso da tangente da diferença. Tangente de A menos B é tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. O exemplo aqui vai ser tangente de 15 graus, tá? Tangente de 45 menos 30. Aplicando ali a segunda fórmula, tangente da diferença, fica tangente de 45 menos tangente de 30, dividido por 1 mais tangente de 45 vezes tangente de 30.
Trocando os valores, vai ficar 1 menos raiz de 3 sobre 3 no numerador e 1 mais 1 vezes raiz de 3 sobre 3 no denominador. Fazendo as continhas ali, nós chegamos em 3 menos raiz de 3, dividido por 3 mais raiz de 3. Eu parei aqui, mas se quiser ainda pode fazer uma racionalização e deixar o denominador sem uma raiz, apenas com um número, tá bom? Mas a ideia é entender como que a gente usa essas fórmulas da tangente da soma, da diferença, seno da soma da diferença, cosseno da soma da diferença, tá? Agora a gente vai falar de arco duplo. O que é o arco duplo? Né? O dobro de um arco. O seno de 2x, por exemplo, ele pode ser escrito como seno de x mais x, é um seno da soma. Então, aplicando a fórmula do seno da soma, que é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, vai ficar seno x cosseno x mais seno x cosseno x, ou seja, 2 vezes seno x cosseno x. Então, é uma fórmula que a gente costuma, digamos assim, decorar, né? Não precisa, né? Se tu sabe o seno da soma, tu não precisa decorar essa aqui, mas a gente costuma usar direto, né? Seno de 2x, 2 seno x cosseno x. Acaba decorando por usar ela frequentemente nos exercícios, tá? Da mesma forma, a gente pode deduzir o cosseno do arco duplo, cosseno de 2x. Cosseno de x mais x vai ficar cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Então, é cosseno x vezes cosseno x menos seno x vezes seno x. Então, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E, por fim, a tangente do arco duplo é tangente de x mais x, vai ficar 2 tangente de x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x, certo? A gente também pode observar as fórmulas para seno, cosseno e tangente de 3x, de 4x, usando essas aqui que a gente já conhece. Por exemplo, seno de 3x pode ser escrito como seno de 2x mais x. Cosseno de 4x, cosseno de 2x mais 2x. E assim por diante. Tá? Mas as mais frequentes são o do arco duplo. Seno de 2x, cosseno de 2x, tangente de 2x. Tá? Bom, agora eu vou mostrar outras duas identidades aqui. Tá? Para isso eu vou partir da expressão do cosseno do arco duplo. Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então eu vou usar aqui a relação fundamental da trigonometria, que é aquela seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, para substituir ali no lado direito e escrever uma outra identidade trigonométrica. Tá? Eu vou primeiro trocar o seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado. Isso vem da relação fundamental da trigonometria. Então, fazendo essa substituição no cosseno de 2x, vai ficar cosseno de 2x igual a cosseno ao quadrado de x menos, abre parênteses, no lugar do seno ao quadrado eu vou colocar 1 menos cosseno ao quadrado. Então vai ficar cosseno de 2x igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Observa que aquele menos na frente do parênteses, multiplicando o menos cosseno ao quadrado de x, vai ficar mais cosseno ao quadrado de x. Juntando com o outro que já tem ali, fica 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Agora eu vou isolar aqui o cosseno ao quadrado. Tá? Então vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x, o menos 1 passa para o outro lado, ele junta com o cosseno de 2x, vai ficar 1 mais cosseno de 2x, e agora o 2 que está multiplicando do lado esquerdo passa dividindo. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. O que eu quero observar aqui? Nota que do lado esquerdo eu tenho o cosseno ao quadrado de x, aparece um cosseno de x. E do lado direito aparece um cosseno de 2x. Então o argumento, o ângulo do lado esquerdo é a metade do ângulo que aparece ali no lado direito. Então isso é uma forma da gente escrever a fórmula para cosseno do arco metade. Então o x é o arco metade do 2x. Então uma forma de se entender o arco metade também. Eu vou fazer a mesma coisa agora, só que eu vou trocar o cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x. Então, fazendo essa substituição, vai ficar cosseno de 2x igual a 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Eu vou juntar os dois senos ao quadrado que aparecem, vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E a ideia aqui é também isolar o seno ao quadrado de x. Então, o menos 2 seno ao quadrado ele passa para a esquerda, vai ficar positivo. E do lado direito vai ficar 1 menos cosseno de 2x. Passo 2 dividindo de novo, seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então aqui também eu tenho o seno do arco metade, tá? Porque o seno de x, o ângulo x ali é a metade do arco 2x, do ângulo 2x. Então uma forma de achar também a expressão para o seno do arco metade. Tá? E além disso, essas duas identidades trigonométricas, elas são bastante usadas, aparecem bastante nos exercícios e exemplos dos livros, tá bom? Por hoje era isso, pessoal.
Espero que tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, me deixe nos comentários que eu te respondo. Bons estudos e até o próximo vídeo.